Olá, boa noite. Meu nome é Marcos Antônio Campos, eu sou escritor, escrevo sobre poesias e contos e vou falar sobre o meu primeiro livro, Um Bêbado Sonhador, este livro aqui, e mostrar para vocês como foi que ele foi construído. Eu construí esse livro em 3 capítulos. O primeiro capítulo são os poemas minimalistas, o segundo capítulo são os poemas normais e o terceiro capítulo são os poemas gráficos, que é sobre os quais eu vou mais falar agora à noite. E os poemas gráficos, eles têm uma forma de ser escritos diferente do poema normal, porque o poema normal você tem um feeling, tem um lance que você desperta a sua atenção para aquilo e constrói o poema. O poema visual se apresenta para mim de outra maneira. Primeiro eu vejo o objeto e escrevo para aquele objeto que eu quero fazer. Exemplo, o nome do livro chama-se Um Bêbado Sonhador e isto aqui é um soneto na forma de uma taça de vinho e ele diz mais ou menos assim: o poeta suga o vinho de sabor quente e encorpado e com doce carinho de um suave beijo adamado diz: encosta a tua língua em meus lábios e bebe o vinho em minha boca, eu como se fosse sábio, tu como se foste louca. E o poema continua e ele foi feito na forma de uma taça de vinho. Ao segundo poema chama-se Fuxico e eu vi uma tia minha fazendo uma coxa de cama com retalhos de tecido coloridos. Eu disse, vou fazer um poema chamado Fuxico. Ela disse, como? Então deu muito trabalho fazer isso, porque primeiro eu tive que construir um círculo e saber quantos caracteres comportava este círculo. A partir do momento que eu descobri que eram 64 caracteres, todos os micropoemas foram feitos com 64 caracteres e a obra foi esta aqui, o Fuxico, que é o poema que as mulheres adoram. É um poema muito bonito e que um fuxico, cada círculo não se comunica com o outro. Cada círculo encerra um dizer. Isso, continuei observando a vida, como é que o dia a dia acontece, e passei debaixo de uma árvore e vi um caminho de formigas cortando as folhas das árvores e levando para o seu esconderijo aquelas folhas. Eu disse, então eu vou fazer um poema à letra morta, porque eu descobri que o trabalhador da terra cava a terra e não sabe escrever, não conhece as palavras. E as formigas vão entrar no texto, vão roubar as letras do texto e vão formar o nome da poesia, que é Letra Morta. Este aqui, Letra Morta. Eu cheguei em casa uma vez com o ombro inflamado e não conseguia me pentear. Não conseguia levantar o ombro por causa da bucite. Eu digo, vou fazer um poema para o pente. E eu fiz um soneto em forma de pente. Isso são os capítulos da parte gráfica. Agora eu vou deixar um pouquinho a parte gráfica, que vocês podem ver no livro Um Bêbado Sonhador, pode ver também no livro Babel, e vou para a parte minimalista. Também na parte minimalista eu brinco com as palavras. Eu fiz um poema chamado Instrumento Cortante e coloquei aqui no livro e nessa tacinha de tomar café a palavra cortada. Então o conto vem com a palavra cortada para significar o instrumento cortante. Quando eu falo num poema separação, todas as letras vêm separadas, já dando a ideia do que eu quero. Eu fiz outro soneto chamado Presão Soneto. E eu queria fazer o soneto dentro de uma camisa de prisioneiro e não deu. Então eu fiz aqui com o arame farpado sendo o divisor de estrofes. E acho que já falei do meu livro o suficiente, porque o tempo é curto. O nome do livro chama-se Um Bêbado Sonhador e o outro livro de poesia meu chama-se Babel, que vocês também podem ver.